Bom dia, prezados amigos. Hoje vamos falar de uma técnica denominada espectrometria de massa. A espectrometria de massa é uma técnica que dá informação sobre a estrutura das moléculas. Essa técnica se baseia na ionização das moléculas, seguida de sua decomposição e detecção dos fragmentos produzidos. As amostras são inseridas em uma câmara de ionização, onde são submetidas ao impacto de um feixe de elétron de alta energia, por ordem de 70 elétron-volts, que é forte o suficiente para remover outros elétrons das moléculas nas quais incide. Exemplo, o metanol, ele tem um par de elétrons aqui no oxigênio, e se ele for sofrer o feixe de um elétron, esse elétron vai arrancá-lo, tá? Vai formar então dois elétrons, com esse elétron que foi adicionado pelo feixe, e forma então um cátion radical. Esse cátion é porque o elétron do átomo de oxigênio foi eliminado. O cátion radical também é chamado de íon molecular ou íon radical. Ele é muito instável e rapidamente se decompõe em outros fragmentos. Por exemplo, no caso do metanol, ele vai perder o hidrogênio, vai perder também a hidroxila e assim por diante. Na espectroscopia de massa, as ligações mais fracas tendem a se quebrar rapidamente. Também aquelas ligações que produzem fragmentos estáveis também se fragmentam rapidamente. Os fragmentos neutros e os ânions são removidos do equipamento com o uso de vácuo. Portanto, nós não temos fragmentos neutros e nem com carga negativa, nem com carga positiva. Os fragmentos com carga positiva são acelerados por campos elétricos e magnéticos, descrevendo uma rota curvilínea em um tubo analisador. O ângulo da trajetória descrita por esses fragmentos vai depender da razão massa-carga, que a gente simboliza através desse termo mz, em que z é a carga. Então, a trajetória de um fragmento com massa-carga pequena vai desviar mais do que outra com massa maior. Assim, partículas com a mesma razão massa-carga serão separadas das outras. Um coletor registra o número relativo de fragmentos com massa-carga, e quanto mais estável o fragmento, mais ele chegará ao coletor. Então, ele vai aumentar a sua quantidade, esses fragmentos estáveis. Na prática, o campo magnético em torno do analisador vai sendo aumentado de modo que os fragmentos com massa-carga crescente vão atingindo o detector. O espectro de massa registrado é um gráfico da abundância relativa de cada fragmento com relação a esse valor, massa-carga. Como a carga Z é geralmente igual a 1, pode-se dizer que os fragmentos que atingem o coletor têm, então, carga igual a 1. Portanto, isso aí vai corresponder à massa do fragmento. Então, aqui nós temos um esquema mostrando como isso ocorre. Então, é adicionado uma amostra, através de uma seringa. Nós temos aqui as moléculas neutras, elas vão sendo eliminadas. Então, nós temos aqui uma placa de repulsão para das cargas positivas. Aqui nós temos um filamento que vai queimar essas amostras. Aqui nós temos uma região de aceleração dos íons. As moléculas neutras e com cargas negativas, elas são eliminadas e elas são bombeadas por uma bomba de vácuo. Aqui nós temos um magneto que faz com que os fragmentos agora sejam quebrados, e aí temos um tubo analisador e os íons positivos que chegam com carga massa-carga, eles são registrados
e coletados. Nós podemos acoplar também a esse cromatógrafo gasoso, e é muito comum que se faça, por exemplo, um cromatógrafo de massa. Então, nesse caso, as amostras podem ser inseridas diretamente na câmara de ionização do espectro de massa e, após um processo de separação pelo cromatógrafo, pode ser um cromatógrafo líquido ou um cromatógrafo gasoso, ele permite que misturas sejam separadas em seus constituintes e entrem em sequência no espectro de massa, onde os mesmos são analisados. Portanto, o cromatógrafo vai separar as amostras e depois vai adicioná-la, vai injetá-la no cromatógrafo de massa, que vai fragmentar e vai analisar, então, esses fragmentos. Então, nesse espectro aqui nós temos a intensidade dos picos, né, pela razão massa-carga. Então, o que cada pico desses representa no espectro? Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos esse pico, que dá o valor 32. Esse é o íon molecular, é o sinal de maior massa. Ele fornece o peso molecular do composto. Ele geralmente está bem aqui para a direita, né? Então, esse pico de maior intensidade é o que vai nos fornecer a massa molecular do composto, que é uma informação extremamente importante. Esse pico maior aqui é chamado pico base, que é o sinal mais intenso do espectro. Ele corresponde ao fragmento mais estável, tá? Então, geralmente, como a molécula vai se fragmentando, tem alguns fragmentos que são bastante estáveis e esses são representados através desse pico base. A diferença entre picos representa os fragmentos eliminados. Assim, por exemplo, nós temos aqui esse valor 32, aqui nós temos o valor 31. Então, se nós fizermos a diferença de 32 menos 31, nós vamos observar que nós perdemos aqui provavelmente um hidrogênio. Aqui nós temos esse fragmento 29. Então, se nós tínhamos 32, agora nós temos 29, nós perdemos 2 hidrogênios. Aqui nós temos um fragmento com massa-carga 15. Geralmente 15 corresponde a CH3, o carbono é 12, com 3 hidrogênios, nós temos o fragmento 15. Esse valor M mais 1 e M mais 2, ele representa a composição isotópica dos elementos e auxiliam na determinação da fórmula. Então, M mais 1 vai ser o carbono com seu isótopo de carbono 13. E M mais 2 são os compostos que têm isótopo com mais 2, valor mais 2. A gente padroniza o espectro fazendo com que o pico base seja relacionado a 100%. Em função disso, se padroniza o íon molecular. O íon molecular é elevado a 100% também. Então, nós temos esse valor, o pico base aqui, nós vamos supor que ele tenha 100%. Então, em função disso, os valores atribuídos aos demais são comparados com o do pico base. Então, aqui nós temos, como nós vimos antes, esse aqui é o pico do íon molecular, que nos dá o peso dessa molécula. Aqui, no caso, ele é 86, ó, nesse valor. Aqui nós temos o pico base, que é o fragmento mais estável dessa molécula, né? E aqui nós temos um outro fragmento dessa estrutura. Então, os sinais nos espectros de massa, eles são normalizados, ou seja, ao fragmento mais abundante é atribuído o valor 100% na intensidade relativa. Os demais picos são transformados em percentuais do pico base. É só fazer uma regra de 3. Então, que informações podem ser obtidas do espectro de massa? Em primeiro lugar, a massa molecular do composto a partir do pico do íon molecular. Então, a gente determina a massa molecular do composto.
sabendo-se o íon molecular. Por exemplo, ele permite diferenciar, por exemplo, 3 frascos sem rótulos contendo, por exemplo, hexano, massa molecular 86, um hexeno, que é um alceno, massa molecular 84, e um hexino, massa molecular 82. Né? Então, ele facilmente permite diferenciar esses 3 compostos, e até compostos com valores bem pequenos. Por exemplo, alguns alcançam a precisão de 0,001 unidades de massa atômica, permitindo diferenciar compostos com a mesma massa molecular, como, por exemplo, C5H12 e C5H8O, ambos com massa molecular 72. Pois as massas moleculares do primeiro, do pentano, é 72,0939 e o outro é 72, que tem o oxigênio, né? 72,0575. Então, esse pequeno percentual aqui já permite diferenciar entre esses 2 compostos. Aqui nós temos a abundância relativa dos isótopos comumente encontrados nos compostos orgânicos. O carbono 12, ele tem a abundância relativa de 100%, mas tem o seu isótopo, por exemplo, que tem uma massa 13 em vez de 12, né? Ele tem uma abundância relativa de 1,1. O hidrogênio, o isótopo do hidrogênio é o deutério, esse aqui, né? Que tem abundância 0,16. O nitrogênio 14, nós temos o isótopo 15, que é uma unidade a mais. Então, a abundância dele é 0,38. O oxigênio, nós temos o oxigênio 16 e o oxigênio 17. A abundância é essa aqui, 0,04. O enxofre, ele tem abundância de 0,78. O enxofre 33. Agora, tem uns isótopos que têm abundâncias maiores. Por exemplo, o oxigênio 18, a abundância dele é 0,20. O do enxofre, a abundância dele é 4,40. O do cloro já é 32,5, o do cloro 37. E do bromo, a abundância dele é 98%. Então, esses valores aqui vão aparecer no espectro como 2 unidades aqui, tem o 35 e o 37, como M+2. A mesma coisa, o bromo, 79 para 81, vai aparecer um isótopo, que é o M+2, com abundância de 98%. Então, vejam esses valores aqui para bromo, cloro e enxofre. O enxofre não tanto, mas os halogênios são valores elevados. Então, se nós tivermos um espectro, por exemplo, como o 2-metilbutano, que tem a massa molecular 72, ele apresenta um pico pequeno de massa carga 73. Quem é esse 73? Esse pico é chamado M+1, porque é o responsável pelo mesmo com uma unidade a mais. Então, esse M+1 é o carbono acrescido do carbono 13, ou de 2 deutérios. Tá? Então, como o metilbutano tem 5 carbonos, e nós então multiplicamos por 1,11, que é o percentual de carbono 13, e do hidrogênio nós temos 12, e o percentual do deutério é 0,016, nós teremos, então, desse valor 5,742%, que são os íons que têm massa carga 73. Então, esse valor massa carga 73 é
o pico M+1. A contribuição dos átomos de hidrogênio, de deutério, perdão, é muito pequena, quase desprezível. Então, geralmente, o fator que aumenta, que dá maior contribuição para o M+1 é o carbono, com seu isótopo, que tem percentual de 1,11. Então, aqui nós teríamos, por exemplo, a estrutura dessa molécula. Aqui 57 é a massa molecular do nosso composto, 72 é a massa molecular do nosso composto. Aqui estaria representado o M+1, bem pequenininho, quase não se vê, né? Aqui o pico base, 43, que é o fragmento, deve ser correspondente ao fragmento com 3 carbonos, no caso do fragmento. Se pode saber que fragmento é esse, diminuindo 72 menos 57, 57 menos 43, a gente verifica o que foi fragmentado no 2-metilbutano. Provavelmente o 43 aqui vai ser uma estrutura de 3 carbonos com seus hidrogênios. Então, como é que se pode determinar a massa molecular pelo pico M+1? Para moléculas com números pequenos de átomos de carbono, conhecendo-se a intensidade do pico M+1, pode-se determinar o número de átomos de carbono. Esse método de determinação da intensidade do pico M+1 leva em consideração o íon molecular em percentual e dividido por 1,11, que é a abundância do carbono 13. Então, nós sabemos que a massa carga da nossa molécula é 72, né? E o M+1 é 73. Então, a gente faz a normalização da seguinte forma: 72 passa a ser 100% e 4,1x. Isso vai nos dar um valor de 5,69, que é o M+1. Então, se nós dividirmos esse valor 5,69, que é o carbono, dividido pelo seu isótopo 1,11, nós vamos ter aqui o valor 5,2. Então, nós teremos aqui uma informação que deve, nessa estrutura, termos 5 átomos de carbono. Então, outro exemplo, se a gente quer determinar a forma molecular de um composto que tem intensidade de massa 72 e o M+1 é 73, então, qual é a informação que nós temos aqui? Como a massa molecular é par, o composto não tem nitrogênio, porque de acordo com as regras de espectro de massa, para que tenha nitrogênio, a massa molecular tem que ser ímpar. Como não existe pico M+2 aqui no espectro, não existe aqui valor M+2 significativo, ele não tem enxofre, não tem cloro, não tem bromo, né? Porque, lembrando que o enxofre é 4, alguma coisa, o cloro é 37% e o bromo 98%, então os valores aqui observados indicam que não existe nem enxofre, nem cloro, nem bromo. Então, o cálculo do número de carbonos vai ser o seguinte, que o íon molecular é 73%, vai corresponder a 100%. O M+1, que era 3,3, então corresponde ao valor X. Isso nos dá 4,5. Se nós dividirmos esse valor 4,5 por 1,11, que é os átomos de carbono 13, nós vamos descobrir aqui que o nosso composto tem 4 carbonos. Então, nós temos 4 carbonos, então a massa é 48. Mas a nossa massa molecular é 72. Então, nós temos que tirar esses 4 carbonos. Então, nós temos 24. O que serão esses 24? Os 24 nós temos que atribuir ao número de hidrogênios presente. Se nós, baixarmos aqui o valor correspondente aos hidrogênios,
nós vamos descobrir que, se nós tivermos um oxigênio, nós já temos aqui, então, que é 8. Então, é a massa molecular do oxigênio. Então, os 72 seriam 4 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Visto que não tem enxofre, não tem cloro, não tem bromo, não tem nitrogênio. Então, essa fórmula C4H8O fecha com esse peso molecular de 72. Então, como é que se reconhece o íon molecular? O íon molecular ele fornece a massa molecular do composto na sua intensidade e depende da estabilidade desses íons. Alguns compostos, como por exemplo álcoois alifáticos de cadeias longas, praticamente não apresentam o pico do íon molecular, porque ele é pouco estável. Isso porque os álcools costumam apresentar picos intensos com massa menos 18. O que significa esse massa menos 18? É que normalmente o álcool, quando se fragmenta, ele perde água. Então a água ele tem massa 18. Então isso vai dar o fragmento do íon molecular. Compostos muito estáveis produzem picos de íon molecular mais intenso. Compostos aromáticos, por exemplo, eles formam íons moleculares e um pico base mais fortes do que os alcenos conjugados, e esses mais do que os compostos cíclicos e outros compostos. Então, quando a gente tem um valor que tem uma perda de 15, deve ter quebrado a metila. Quando é 18, se perdeu, por exemplo, a água. Quando é 31, corresponde a um grupamento metóxico. Então, em relação aos fragmentos do espectro de massa, após a primeira ionização, o íon molecular sofre fragmentação, tendendo a formar os fragmentos mais estáveis possíveis. Assim, a fragmentação do íon molecular, por quebra da ligação sigma, geralmente produz um cátion radical. Por exemplo, se nós temos aqui a molécula do propano, essa molécula, depois de ter perdido um elétron, agora ela vai se fragmentar, ela vai perder uma metila e vai formar essa molécula do cátion etila e um radical metila. Por que vai formar um cátion etila e um radical metila? Porque esse fragmento aqui ele é mais estável do que a metila. Por isso ele forma o cátion metila. Então a gente observa nesse caso que poderia se formar um cátion metila e um radical etila. Então, o inverso aqui. Formar esse radical e isso aqui. Mas isso aqui, esse cátion metila, ele é pouco estável, então se forma a estrutura mais estável. Aqui nós temos o espectro, por exemplo, do pentano, que o íon molecular do pentano é o 72, o M mais 1 esse pico bem pequenininho aqui. Aqui nós temos o fragmento do pico base, que é a estrutura mais estável. Quem é ele? É a estrutura do propano. Porque esse cátion do propano ele é estabilizado por indução eletrônica dos outros carbonos que estabilizam o carbocátion. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, o nosso polígrafo ele está com maiores informações. Eu peço que vocês leiam o polígrafo sobre o espectro de massa e respondam ao questionário. Eu desejo a vocês uma boa semana e se cuidem nessa pandemia. Obrigado e até mais.